Boa noite! Mais um dia de uma semana cheia de lives na nossa página, Paz Além do Espectro. E uma semana super especial que a gente conseguiu convidados especiais que a gente estava, na verdade, procurando. E ontem a gente conversou com a Andréia, foi uma conversa muito rica, né, e de muito aprendizado. E hoje vamos chamar já a nossa convidada, Selma Sueli, que já deve estar por aí. Acho que ela vai entrar pelo Mundo Autista, né? Isso. Vamos lá. E vamos começar a nossa conversa. Entrando. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Bem, Escuta a gente bem, vê a gente bem. Tudo bem. Ótimo, Belezinha. prazer em conhecê-la pessoalmente. Nossa, o prazer é meu. Prazer é meu. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite. A gente fica muito feliz. Te conheço pela internet, né? E aí vi um pouquinho do seu trabalho. Quando você mandou o currículo também, falei, nossa, quanta coisa ela faz, eu não sei nem se eu sou capaz de conseguir falar um pouco, né? Eu copiei sua descrição, falei, ela se explica melhor que eu, acho que eu vou deixá-la à vontade aí para ela começar por onde achar melhor. E é um prazer a gente estar aqui. Falar só um pouquinho da nossa página, a gente faz um conteúdo direcionado à página autista, que é um pouco nossa realidade, né? Nós temos uma filha de 6 anos, chamada Alice. Ela descobriu, foi diagnosticada com 3 anos, está dentro do diagnóstico do autismo. E a gente, desde então, conta um pouco da nossa jornada, né? E acaba convidando especialistas e pessoas mais, claro, na página. Uma coisa que nós sempre chamamos a atenção, peraí, tem que ter autista falando aqui, é uma página que fala sobre autismo, não é uma página para só pais e especialistas. Aí quando a gente lançou aquele post, e aí você, a Andréia, e tem de outras páginas também falaram, vamos conversar, eu falei, vamos agora. E cada um, né, dentro do seu nicho, do seu campo. A Andréia é enfermeira, ontem ela conversou um pouco com a gente, né, sobre até coisas diferentes, assim, interessantes que ela viveu em concurso público, de trabalho, de ambiente de trabalho. E eu tenho certeza que vai ser riquíssimo também te ouvir, na verdade. Então, fique à vontade, somos todos ouvidos. O pessoal que está chegando, Dona Leia, boa noite. O pessoal que está chegando aqui, que a gente está vendo aqui entrando. Seja bem-vindo, pode mandar perguntas para a Selma. A Selma é jornalista de formação. Já vi que tem vários livros publicados. A gente vai divulgar os livros no Stories, tem 3. Mas... eu vi ali na coisa da descrição. E tem um... É que Sofia tem 7. A minha filha me contou. Entendi. São 10 livros. São 10 da família, né? Porque eu acabei fazendo um combo. Então é isso. A Sofia também é autista, se você quiser falar, se a Sofia quiser entrar, a porta está aberta, fica à vontade, a casa de vocês, né? E o documentário, quando a gente assistiu, que a gente chegou na página Mundo Autista, nós ficamos encantados. A questão do mercado de trabalho, porque nessa mesma semana, eu conversando com o pessoal de Niterói de acessibilidade, vieram algumas questões assim, mas aí eu vou deixar você falar, conta aí sua história e depois a gente volta a conversar. Não vou dar uma de Faustão para ficar falando no convidado, não. Fica à vontade. Mas, na verdade, eu queria saber, vocês são um casal, né? Sim. E qual que é a área de vocês? Eu sou enfermeira de formação, tenho mestrado em saúde pública e pelo diagnóstico da Alice, sou enfermeira e trabalho com enfermagem vou fazer acho que 15 anos na enfermagem, né? E aí eu fui fazendo um curso relacionado ao autismo e agora eu entrei numa pós em neurociências e estou fazendo cursos relacionados à ABA, a mais investigação de autismo. Eu sou professor de educação física, né? Já 7 anos, não, 14 anos, e tenho formação em desporto, quadro e campo. Enfim, já dei aula para criança, então eu sempre futebol, sempre chamou muita atenção. E depois do diagnóstico da Alice, a gente ficou mais atento a todos os temas sobre autismo para poder tanto incluir ela para a sociedade, também como para poder entender e ajudar ela nas terapias, nas intervenções, no dia a dia.
E eu, como enfermeira, assim, nunca fui muito ligada a desenvolvimento infantil. Tanto é que agora, nessa pós, que tem um enfoque infantil, porque acaba sendo campos muito grandes o que eu fiz, né? Já dei aula, mas muito ligada à saúde pública, né? Promoção da saúde. E já trabalhei em pediatria, mas emergência que é minha praia. Então, assim, foi sempre onde eu trabalhei. E agora, com a Alice, a gente aprende muito. Ela é a nossa maior professora aí de tudo, né? Então a gente acaba, a vida nos direciona aí para esses campos, para esses rumos aí de aprendizado. Bom, Lúcia Coelho, que entrou, estou vendo aí, um beijão para você, um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. E vocês dois, eu perguntei isso porque eu penso que é uma felicidade quando a gente está lidando nesse fascinante mundo do autismo, em que a gente lide com isso como casal. Casal junto e casal unido. Né? Então, assim, estou encantada. Outra coisa interessante é que o meu diagnóstico eu só tive há 4 anos. Então, já estava, como a Sofia gosta de dizer, assim, mais para a terceira idade. Eu tive o diagnóstico, eu tinha completado 53 anos, e aí se assusta, porque muita gente acha que porque você tem essa idade, você... Para quê? Você já casou, já teve filho, já tem pós, já fez 2 cursos superiores. Mas o diagnóstico é um divisor de águas, sim, porque você se conhece e se reconhecem em coisas que você negava, em coisas que você se sentia inadequada, desajeitada. Por exemplo, a questão que sempre foi um peso para mim é a educação física, exercício físico. Eu não tinha coordenação motora, eu tenho hipersensibilidade sensoriais ou hipossensibilidade sensoriais em outras questões, e estudei no Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde os jogos estaduais eram muito disputados. E aí eles cobravam da gente uma excelência que eu não podia oferecer. Então, assim, a educação física transformou a minha vida no inferno desde sempre. Sim. Muita gente tem história triste para contar. Eu sou de uma família de vários professores de educação física, né? Eu sou o quinto da família, mas sou o único que não fui para o magistério. Então, assim, eu sei que a parte do magistério, da educação física, há pouco tempo está tentando mudar, né? Com programas curriculares nacionais, tentando incluir, tirando um pouco dessa desportividade da educação física, né? A educação física sempre foi muito desportiva na escola. Com um caráter de ser aula coletiva, ser um grupo, né? Então tem 30 alunos, vamos botar todo mundo para fazer. Igual, né? Todo mundo faz tudo igual. Todo mundo faz futebol, basquete, handebol, esportes coletivos, que é mais fácil botar todo mundo na quadra, mas tirar essa individualidade. Então a educação física ela tem tentado mudar na escola. Eu saí da faculdade, eu me formei em 2007, já tinha um plano para mudar. Até hoje eu não vi. O pouco que eu vejo das minhas alunas, que eu sou personal, né, então eu dou aula para adulta hoje em dia, das minhas alunas que têm filhos e filhas, é que a educação física não mudou muito. Mas, acho que até por causa da pandemia, ela está mudando, está tirando essa parte esportiva e está indo uma parte mais conceitual, então ela vai ajudar. Eu acho que é um dos poucos legados positivos de educação física, ajudar essa parte de tirar desse desportivo, né, dessa coisa do esporte, né? Então você tem que ser um esportista, tem que sair da educação física sabendo regras, sabendo jogar, mas para você entender, eu falo muito isso que a gente, como professor de educação física, eu tenho licenciatura e bacharelado, porque eu sou do currículo antigo, eu tenho as duas. O aluno teria que sair da escola sabendo o porquê e o para que fazer atividade física. Não precisa saber jogar handebol, não precisa saber jogar basquete, ele precisa saber o porquê e o para quê para ter uma qualidade de vida. Para poder você falar, opa, eu preciso fazer atividade para melhorar minha saúde, e não a parte estética ou não a parte esportiva que a gente tem. Mas, desde que eu acompanho tudo isso, eu fiquei mais feliz, porque tem muitos profissionais hoje em dia, muitos educadores físicos, que é muito voltado para essa questão do esporte na inclusão.
Sim, sim. E que aí, olha o ser humano. Sim. E eu fico imaginando, gostaria muito de ter pego assim, não peguei, e realmente para mim foi muito ruim, porque eu vi as minhas restrições, mas as pessoas olham como o quê? Como menina fresca, menina que não quer. Então, assim, eu tinha enjoo, eu tinha princípio de desmaio, era muito cruel, de fato. Sim. E com a minha filha não foi diferente. Eu fui conversar com o professor e ele falou assim, não, tá tudo bem, ela nunca vai ser assim, um astro, não, mas vai ser ali mediana, aquela coisa toda. Não entendeu nada do que eu queria. Sim. Até que eu fui num ortopedista, e para minha surpresa ele entendia de autismo, e ele deu atestado para a Sofia com um combinado de que a gente passaria a fazer pilates, eu e ela. E aí acabou lá a tortura para ela, pelo menos. E isso tudo são questões da minha vida sem o diagnóstico. Que você fala que você tem uma filha diagnosticada aos 3 anos, isso é fantástico. Hoje ela está com 6, isso é fantástico, porque assim, o diagnóstico na mulher é muito difícil. E a sociedade e até a educação dos pais cobram mais das meninas o social, o ser adequada, o ser interessante, porque o menino, o jeitão dele mesmo, ele é esquisito. Então, para dar conta disso tudo, quando eu tinha mesmo que sair para estudar, eu me dividi em duas. Eu me chamo Selma Sueli Silva. E aí a Selma saía de casa e a Sueli entrava em casa. Quando eu entrava em casa, eu já assumia a Sueli. A Sueli tinha todos os questionamentos do mundo registrados num diário. Eu tenho diário desde que eu tenho 10 anos de idade. E eu achei muito interessante que quando eu lancei o meu livro, alguns meses depois do diagnóstico, Minha Vida de Trás para Frente, a minha mãe falou assim, minha filha, onde que estava sua mãe? Eu não sabia disso tudo. Eu disse, mamãe, a senhora trabalhava tanto, a senhora estava tentando arrumar dinheiro para a gente comer, ué. E, na realidade, era o meu diário mesmo que era essa minha companhia, porque a minha irmã mais velha, 2 anos acima, me achava menina demais. E a minha irmã caçula, que eu acredito que seja a única neurotípica aqui em casa, a gente achava ela muito esquisita, também não dava para levar uma ideia. Então, assim, a coisa é complicada, porque você fica... Imagina a sua filha, hoje com 6 anos, com essa idade, eu já tinha a dimensão do outro, eu entrei na minha época, no pré-primário, e esse pré-primário era muito pesado porque eu não entendia algumas coisas. Primeiro, eu queria a segurança da minha casa. Segundo, eu não entendi por que as merendas não eram as mesmas. Por que alguém trazia de casa algo que era diferente do meu? Eu não entendia por que a professora obrigava a gente a fazer algumas coisas. Então, assim, a minha cabeça de 6 anos já era muito questionadora. E era questionadora porque eu tentava me enquadrar no mundo, entender, e eu passei a observar gente, pessoas. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos, e eu fui morar na casa dos meus avós, numa comunidade, né, chamada Vila dos Marmiteiros. Então, eu fiquei muito assustada com toda aquela diferença e aí hiperfoquei em gente. E nessa época, com os meus tios, eu tenho tio só 2 anos, o meu tio caçula, da minha avó, ele tem a idade da minha irmã mais velha. Então, os meus tios são próximos, 8 anos mais velho, 10 anos mais velho, 5 anos, 3 anos, que a avó teve 9 filhos, né? E aí, na brincadeira, eu era a pata-choque, eu era a que chorava à toa, a que emburrava, que não tinha esportiva. E as coisas me doíam muito. Aí eu comecei a esconder para me resguardar, para me preservar. E eu ficava entendendo. Aí, hoje eu tenho noção assim, que eu analisava tudo. E aí eu nunca me senti nova.
Eu sempre me senti velha. Eu sempre falei assim, eu já nasci velha. E achava muito estranho a minha irmã caçula não ter a responsabilidade que eu e minha irmã mais velha tínhamos, porque assim, a minha mãe dava uma ordem e pra gente era regra. A gente tinha que fazer aquilo. E a gente não entendia porque a minha irmã caçula não fazia isso. E ainda mais, fazia mais ou menos o que a mãe mandava e ia para casa de uma tia. E umas coisas que, assim, pra gente era muito difícil de entender. E aí eu fui crescendo muito sozinha. E essa minha irmã, a caçula, eu comecei a me achar muito burra. Porque ela via coisas que eu não via. E quando me explicavam, eu via que era óbvio. Se era óbvio e eu não via, logo eu era burra. Então eu sempre falei, as minhas duas irmãs são inteligentes. As minhas notas sempre boas, eu falava, minhas duas irmãs são inteligentes, eu sou esforçada. Por quê? Eu não entendia muita coisa da escola. E eu estudava em casa. Eu não entendia, eu tinha vergonha de perguntar. Eu falava assim, eu sou daquelas, porque eu ainda tenho um pouco disso, por isso que eu falo que eu sou daquelas. E eu falava assim, nossa, eu queria tanto ser como minha irmã, que agora teve jeito por exemplo, eu estava na escola de ir ao banheiro, ela foi. Eu não tinha coragem de ir. Então eu tinha infecção urinária muito recorrente, porque eu segurava. Sem contar também que eu não percebia que eu estava com vontade. Eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando. Então, na hora que a professora falava assim, quem quiser ir na casinha, vai. Eu falava assim, será que eu quero? Será que eu não quero? Quando eu machucava, será que eu estou com dor mesmo? Será que eu não estou inventando? A minha vida toda era assim, era de será. Quando eu abria a boca e falava alguma coisa, será que eu falei bem? Será que eu entendi? Eu me pego, depois de adulta, desligando o telefone e virando para a Sofia, ou virando para minha mãe, e falando assim, eu fui clara, eu consegui dizer que eu queria falar isso. Então imagina isso quando criança e numa menina, que aí cobram N coisas de vocês. Pra vocês terem uma ideia, pela primeira vez eu estou falando nisso, dessa maneira, e está me dando dor aqui, na garganta. Porque mexe comigo até hoje. Sim. Por isso que eu acho interessante a sua filha não passar por isso. Porque vocês não têm noção de como que a mulher é cobrada e de como que a mulher também, se ela não tem essa maldade, essa malícia, melhor dizendo, ela pode ter muita relação abusiva. Sim. Então, é muito complicado, realmente mexe comigo. Porque eu fui construindo a personagem, né? Eu era Selma, em casa eu era Sueli, então, assim, quando eu fui trabalhar, quem começou a trabalhar, porque quando eu perguntava, como é que você chama? Eu falava Selma Sueli, o pessoal me chamava do primeiro nome. Então, isso ficava muito assim, e eu não gostava que ninguém fosse na minha casa, não recebia ninguém. E aí um dia eu falei assim, não, tem que parar com isso. E pedi minha mãe, eu estava com 18, não, uns 19, 20 anos, pedi a mãe uma festa surpresa. Aí eu falei assim, a mãe quer uma festa surpresa. Minha mãe preparou a festa, gente, vocês não têm noção. Eu passei um dia rezando para ninguém ir. Porque eu falei assim, eu não vou dar conta dessa festa. Eu não vou dar conta dessa festa. Eu não vou dar conta dessa festa. Eu orei, mas eu orei tanto que não foram. Só que aí eu percebi o outro lado. Falei assim, nossa, ninguém veio na minha festa. E foi ninguém mesmo. Ninguém. Ainda bem que a minha família é muito unida, a gente fez. Eu fiquei aliviada. No dia, bem da verdade, depois é que eu fui ligar uma coisa com outra, que eu fiquei mais assim. Ai, ei, Meire, doutora Ângela, Meire, lindas. Doutor Renato! Ai, eu vi também. Beijo para vocês. Agora vocês estão vendo a Selma que está com o nó da garganta aqui, que está falando disso. Eu estou encantada de ouvir, assim, da sua clareza e do seu autoconhecimento, né? Que bom que você consegue falar disso. Claro que falar da gente, se expor em rede social, a gente fala muito sobre isso também, do que passou um pouco
Mas assim, demorou até para expor a gente demorou até a expor por ela ser criança, mas a gente estava falando justamente isso. Quando a gente fala com o autista adulto, não que a gente quer também que seja sofrido para vocês, né, ficar, e não que vocês tenham essa obrigação de ficar educando o tempo todo, a gente sabe disso tudo, né? Mas assim, o quanto isso é rico, e o quanto a sociedade tem que parar, né, e entender, e ouvir mesmo, olha só, não é frescura, olha só, se coloca no lugar do outro, olha só, para um pouquinho para ouvir a história do outro e tenta se colocar no lugar que você vai ver que as histórias são diferentes, que as pessoas são diferentes. E tem um pouquinho só de empatia para entender que o outro tem seus motivos, que você tem os seus também, né? E aí eu acho muito rico, e a gente estava falando justamente isso. Como esses autistas estão abrindo caminho para essa geração, nossa... Vou mandar um beijo para a Rita, que falou que o céu é lindo e eu tenho que mandar beijo. Fique à vontade. Continua Fica à vontade, essa exploração que a gente está encantado. A gente está encantado. Mas aí, como algumas coisas, assim, eu amo minha mãe, um amor tão profundo, mas tão profundo, e tão profundo quanto eu já odiei ela um dia. Porque eu não entendi algumas coisas dela, na adolescência principalmente, eu não gosto de lembrar da minha adolescência, paguei muita coisa, foi a fase mais sofrida. E odiei muito. Mas eu amo tanto minha mãe hoje. Minha mãe foi precisa em muitos momentos da minha vida. Porque algumas coisas não. Ela me deu instrumentos para eu chegar à conclusão mesmo na idade muito novinha. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz o curso técnico, então comecei a trabalhar como técnica, com 17, 18 anos. Eu levei um susto muito grande, porque eu descobri que as pessoas falavam uma coisa na frente de outros, mas que não bancavam aquilo. E se eu comentasse alguma coisa que falaram quando esse outro não estava perto, o outro falava descaradamente, não, você está enganado, eu não te falei isso. E eu fiquei muito confusa. Peraí, sou eu que estou confundindo tudo? Aquela coisa. Foi um momento... Entrar no mercado de trabalho também foi muito terrível. E mais, as pessoas me elogiavam e falavam assim, eu acho que eu estou enganando todo mundo, eu não sei fazer nada disso. E aí falaram, olha o que perceberam em mim. Perceberam que eu era detalhista. Então, me pegaram como técnica para tirar a lista de material de hidráulica e de elétrica. Porque nem o joelho, nem o parafuso, nem o fiozinho passava despercebido a mim. A minha lista era completa. Né? E o pessoal elogiava. E eu achava tão babaca que eu não conseguia ver aquilo, que eu falava assim, não, isso não deve ser assim, não. Acho que eles estão errados. E sempre duvidando de mim. Então, no trabalho, muitas coisas eu não consegui... eu quero falar uma outra coisa. Eu não conseguia... Eu tentei almoçar na pensão, mas eu não conseguia aquela comida lá de perto, aquela comida, o PF, não descia. Eu tentei almoçar com os outros num outro bar, não deu. E até porque eu não sabia, mas eu vou com eles lá, e eles conversam tão estranho, porque parece que todo mundo sofre a semana inteira para ser feliz só no sábado e domingo, e eu não entendia. Por que as pessoas trabalham falando tão mal do trabalho? E na hora do almoço era isso, aí eu não entendia, não sabia que hora que eu tinha que falar. Quando eu ria de alguma coisa, normalmente o pessoal regalava o olho para mim, porque eu não podia rir, igual quando o meu colega falou assim, eu quero um PF com bastante tesão e uma santa. E eu achei muito engraçado aquele jeito dele falar e rir. Mas eu não sabia que tinha gente que tinha essa dificuldade de falar, e que ele podia ter vergonha disso. Eu acho assim, ele é assim, né? E eu tinha achado até era bonitinho. Mas enfim. Aí, conclusão. Não estava dando, eu comecei a sofrer muito com isso, e quando uma autista, no feminino, principalmente, sofre, normalmente enjoo, tontura, tonteira, mal-estar, indisposição, e aí eu passei a minha vida toda ouvindo. Você não está grávida, não? Você deve estar grávida. Todos esses sintomas. Já tive colapso e já saí de ambulância para o hospital durante o expediente, nessa primeira empresa mesmo. Mas lá eu decidi que eu ia levar salada e ovo cozido e comer no banheiro. E foi como eu consegui ser feliz, eu comia no banheiro. Isso que ele tá falando.
E no intervalo do almoço, a gente tinha só 1h15, eu lia Sabrina, Júlia, aquela revista mais besta, porque a minha mente, eu tinha que parar a minha mente. Ela ficava ainda... E eu trabalhava com cálculo, com orçamento de obra de construção civil. Então, eu amava, o pessoal achava, eu contava que eu lia, e o pessoal achava ridículo, porque eram umas revistas muito bestas de romance. Mas eu não entendia por que as pessoas não viam que os autores descreviam com grandeza de detalhes os cenários. E normalmente eram em outros países. E eu viajava durante o almoço. Eu ia para esses países todos. E isso me fazia bem. Aí eu conseguia levar o expediente da tarde. Saía muito cansada. Com exaustão sensorial e tudo. E tomava o ônibus para poder ir para a faculdade. E no ônibus, eu não entendia por que eu tinha horror. Era eu entrar no ônibus e eu passar mal. Porque era muita gente e cheiros diferentes. E eu estava acostumada, desde criança, a passar mal, e ouvir as pessoas falando assim, nossa, que vergonha. Jovem assim, imagina quando for velho. Porque as pessoas medem se você passar mal, acho que elas podem medir porque você é novo ou é velho. Hoje eu sou medida porque eu sou velho. Vai entender o mundo. Aí, nessa época, eu sofri muito. Porque, assim, eu tinha que medir as palavras, eu tinha que entender aqueles códigos. E eu saí e falei assim, será que eu falei bem? Será que era isso mesmo? Será que eu fui bem? Mas voltando à minha mãe, então, ela decodificava uma série de coisas para mim, mas outras eu tive que decodificar sozinha. Por exemplo, meu aniversário nas empresas que eu trabalhava, para mim era um inferno em vida. Porque as pessoas te dão parabéns achando que você está esperando parabéns e que você vai ficar muito feliz com isso, e eu queria só não passar despercebido. Por quê? Porque eu não sabia a medida. Quem eu abraço? Quem eu dou beijo? Ela vai me dar os parabéns? Será que ela quer abraço? Eu não sabia isso. Os meus aniversários eu passava mal assim umas semanas antes. E quando dava de coincidir, às vezes eu passava tanto mal que eu estava passando mal no dia do meu aniversário e eu ia para o médico testado e eu não ia. Aí, como eu trabalhei muito, eu falei assim, eu não posso continuar sendo assim. E aí, eu bolei uma estratégia. Eu já chegava assim, ei, hoje é meu aniversário, não é meu parabéns? Sim, é seu aniversário. E levava um lanche para o café da manhã na rádio, trabalhei 15 anos na Rádio Itatiaia. Aí eu levava um lanche e falei, gente, hoje é meu aniversário, viu? Então, assim, eu trouxe um lanche para todo mundo. Aí eu já quebrava aquela ansiedade, eu conduzia, eu estava no controle, aí foi como eu achei de ser feliz. Mas a minha vida toda foi bolando estratégia assim. E às vezes, quando eu não conseguia bolar, minha mãe foi muito assertiva para mim. A primeira lembrança dessa assertividade foi porque a gente ficava... Hoje em dia, minha mãe, tadinha, ia ser presa. A gente ficava em casa, a Sol com 12 anos, eu com 10 e a Salete com 9, e a mãe ia estudar na UFMG, porque minha mãe separou do meu pai, depois é que ela foi trabalhar, ela trabalhou como faxineira, como isso, como aquilo, depois passou em magistério, professora, e foi fazer direito, formou com direito com 36 anos, que ela separou com 25 anos, com 3 filhas já, né? Aí a gente ficava sozinha no barracão e eu tinha muito medo. Aí a mãe, um dia ela parou e sentou, olha, mas eu entendi direitinho o que ela falou. Olha, filho, o medo é algo que começa dentro de você. Então, ele começa a crescer dentro de você. Se você conseguir controlar e contornar esse medo quando ele estiver aqui dentro de você, você venceu e ele não vai te pegar. Mas se ele crescer, aí não tem jeito. Aí você já está refém dele. Aí eu falei assim, mas como que eu não deixo ele crescer? Ela falou assim, olha, vocês estão num lugar seguro. Então, vocês não precisam se preocupar. Eu não deixo vocês na rua, vocês não saem, porque a gente nunca... Eu já não gostava de sair mesmo, né? Eu e minha irmã mais velha. Então, assim, era mole pra gente. Era só Salete que eu contei pra vocês que fugia, né? Pra ir pra casa da tia Carmita. Mas eu e a Sol, não. A gente amava ficar sozinha em casa. Aí, a segurança a gente tinha. Então, a mãe falou assim, os medos que você vai ter,
Normalmente são medos que a gente tem na sua idade. É medo de você ver uma sombra diferente, você ouve um barulho diferente. Dentro de casa, ouvir um barulho, vai ver o que é. Você vai ver que vai ter explicação. Uhum. Sombra, acende a luz, que você vai ver que está tudo igual. Que a imaginação. Quando minha mãe me explicou isso, todos os medos da minha vida, eu usei a mesma estratégia para tudo. Porque eu tinha muito medo. Que legal. Aí eu consegui. Quando eu tinha 18 anos, quando eu estava trabalhando nesse lugar que eu falei, um colega me levou de moto para casa. Quando a gente desceu, ele falou assim, nossa, Sueli, que bom, né, que finalmente você aceitou minha carona e tudo. Eu falei assim, você estava vindo para cá, então para mim tudo bem. Aí ele falou assim, nossa, eu te acho tão bonita, queria ver seu seio. Aí eu levantei minha blusa. Eu falei assim, aqui. Ele falou assim, posso pegar? Eu falei assim, não, você pediu para ver. E subi, tranquila, e ele foi embora. Só que no outro dia, ele estava estranho comigo. Sim. Diferente. E aí, eu não entendi, fui perguntar para minha mãe. E contei tudo. Uhum. E minha mãe sabe tudo. Sabe o que é saber tudo da minha vida? Aqueles podres que você não tem nem coragem de pensar sozinha. A minha mãe sabia. Talvez por causa desse freio, e muito porque eu também não tinha medida. Eu tinha que confiar em alguém para ver se eu estava indo no caminho certo. Não se esqueçam que eu não tinha diagnóstico. Uhum. Aí, a mãe me explicou. Olha, não é assim. Eu falei assim, mas mãe, não é uma parte do corpo como o pé? Ela disse, não. Tanto que se alguém acariciar seu seio, você não vai sentir o mesmo que você sente no pé. Então, na realidade, olha a minha geração, viu, gente? Então não vão rir do que eu vou falar aqui, não. Você vai ter que cuidar do seu corpo, porque na sua idade, quando namora, ou quando tem um colega, ele vai querer avançar sempre. E você vai ter que frear sempre, senão você não vai conseguir segurar as pontas. Segurar as pontas, mãe? Como assim? Eu não entendi. Aí ela me explicou. Se a gente entrar numa de acariciar muito, chega num ponto que desse ponto a gente não consegue barrar. Uhum. E aí foi o momento que ela me explicou de gravidez, disso, daquilo. E aí eu selei a minha vida o seguinte, enquanto eu senti que eu não tinha estrutura para ser mãe antes de casar, eu não transei. Porque eu tinha lido que nem o anticoncepcional era 100%. E eu não queria correr nem 0,0001% de chance. De ter chance. Então eu não transei. Então melhor do que a falta do anticoncepcional que eu achasse perninha. Segurança, né? De abstinência, né? E o meu corpo também era todo sinalizado. Eu pensava assim, aqui pode. Opa, aí não pode. Mas tinha hora que eu também não sentia a mão boba. Eu sentia, porque também tem isso. Aí um dia a mãe falou que eu te vi no ponto de ônibus, voltando da faculdade, o seu namorado estava com a mão no seu seio. Não tava. Vou conversar com minha irmã mais velha também, que não tem um diagnóstico porque não quer, mas que todas as características de autista. Ela falou assim, Sueli, tem problema nenhum. Só se foi em público. Eu falei assim, mas não tava. Ela falou assim, Sueli, eu te conheço. Quer ver que ele colocou, você nem sentiu. Então, em público não é bacana. E também a mãe não pode saber. Todo mundo na nossa idade fala assim, mas a mãe não pode saber. Ai, a mãe chegou nessa hora. Tudo. Então a Sol também, ela que me ensinou a beijar. Porque eu falei, o meu primeiro namorado, eu falei assim, e se ele quiser me beijar, eu acho tão estranho, disse que tem que abrir a boca. Eu falei, tem. Eu falei assim, mas como que eu vou saber? Eu quero te beijar. Aí eu faço assim? Não. Aí eu falei assim, mas como que isso acontece? Ela falou assim, ele vai chegando perto e quando estiver bem perto, você abre a boca. Eu falei assim, não. O que é muito perto? Como é que eu vou saber? Ela falou assim, e como é que eu vou fazer boca na boca? Como é que isso funciona? Ela falou assim, sabe quando você chupa laranja que você faz meio que uma pressãozinha? É aqui. Aí você coloca a língua dele, na dele, ele sente a língua na sua. Não pode ser pressão demais para machucar, não pode ser mole demais para achar eco, não pode ter cuspe demais, não pode ter cuspe de menos. Eu falei assim, mas que inferno em vida. Eu não vou lembrar disso tudo, não. Ela falou assim, vai sim. E aí eu falei assim, não, que hora que eu começo a abrir a boca?
Aí ela falou assim, mais ou menos quando estiver aqui. Aí ela fez com a caneta para ficar mais fácil. Aham. Eu falei assim, então eu vou ficar com o olho aberto, é porque todo mundo fecha, né? Não, mas eu posso ficar com o olho aberto, porque eu fico mais tranquila? Ela disse, não, tem que ficar com o olho fechado, porque ele vai assustar. Se ele abrir, sim, mas se ele assustar, ele vai estar com o olho aberto também. Ela falou assim, não, se ele abrir e vir o seu olho abertão, ele vai assustar. Aí ela falou assim, que era mais ou menos aqui, que aí que eu abria. Eu falei assim, isso não vai prestar porque é muita coisa. Aí tá. Aí aconteceu um mês depois que eu estava namorando. Porque eu ficava com aquelas instruções todas na minha cabeça e pulava fora. Estava morrendo de medo. Aham. Aí um mês depois que eu estava namorando, gente, eu tinha, sabe quantos anos? 13 para 14. É. Então tem sentido isso que eu estou falando com vocês, assim, também não era, né? Apesar da geração diferente. Cedo, né? Aí, depois de um mês, ele me beijou. Ele era mais para preto do que para branco. Os lábios dele eram grossos, aliás, que eu adorava, né? Uhum. Aí beijou, e quando ele afastou assim, eu acho que eu devo ter feito uma cara tão estranha que ele falou assim, você quer vomitar? Eu olhei para ele e falei, não, mas agora que você falou, e me deu nojo. Na hora que ele falou, ele me fez pensar em tudo. Aí me deu nojo. Eu falei assim, gente, eu não vou servir para namorar. Só que, como eu não tinha amiga, eu queria ter alguém para me sentir mais normal. E pipoquei em namorado. Nesse livro eu conto isso. Gente, a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque dá muito trabalho. É muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu me especializei. Como segurar o namorado. Se você, na minha geração, eu não era pela quentura da relação, então eu tinha que ter outra... Olha, tudo técnica. Tudo eu pensava. Entendi. Já sei. Eu sou adolescente, eu sou cheia de dúvidas, eles também são. Eu vou ser conselheira. Eles adoravam conversar comigo. Nossa, mas você é tão madura. Nossa, mas você é tão isso. Nossa. Aí uma vez que um menino, 4 anos mais... Eu tinha 21, ele tinha 17. Deu de cima de mim, eu não queria namorar. A tia Glorinha, não, namora. Bom, namorei com esse menino. Gente, foi com o cara que eu mais aprendi a questão do corpo. Um cara mais novo que eu. Só que aí eu falei com ele assim, olha, eu tô gostando muito de você, mas a gente vai ter que terminar, porque eu quero estudar e fazer e acontecer. E você quer ser só vendedor, ensino médio, e não vai dar certo isso não. E além do mais, eu tô gostando muito de você, e eu não quero casar agora. Eu tô com 21, eu quero casar só depois dos 26. E eu não sei como é que vai ser isso, e eu tenho as minhas metas, eu não vou conseguir segurar muita coisa, e aí eu terminei com ele. Entendi. Então, as soluções da pessoa, da mulher autista que não tem o diagnóstico, passa pelo que a gente acha mesmo. E na escola foi horrível, porque eu estudava em casa sempre. Eu não aprendia na escola. Normalmente eu aprendi em casa. Eu só aprendia na escola quando a professora deixava de ensinar e a gente começava a colocar o ensino em prática. Porque aí eu conseguia fazer analogia e aquilo saía do quadro negro e eu passava a perceber na vida. E então, assim, em casa eu lia, eu estudava e eu pensava, fazia analogias. Sofia me chamava muita atenção por isso também, que ela também, nossa, a possibilidade associativa. A gente tem muito isso, né? Aí eu estudava sempre sozinha. Quando chegou, que eu fiz 2 cursos superior, que eu queria fazer o terceiro, porque como eu fiz comunicação social, que era a minha fragilidade, e eu queria entender como é que a gente faz isso aqui, que tudo tem técnica, eu falei, tudo tem técnica, eu sou uma condenada, ninguém percebe que eu sou do jeito que eu sou. Eu consigo transitar nisso e ninguém percebe o meu sofrimento. Então, isso tem técnica. E então, já que tem técnica, e eu estou fazendo sem técnica, deixa eu aprimorar isso, entender esse código aí. Aí eu fiz relações públicas, jornalismo, e quando eu ia fazer publicidade, era muito, porque tinha que renovar, eu tinha crédito educativo, tinha que renovar, era muita burocracia, e eu comecei a passar mal sempre, e aí eu falei assim, não dou conta mais de eu lutar por isso. Aí parei. E aí queria continuar no mestrado, mas eu não pude continuar no mestrado porque era assim.
No mestrado, vocês falam assim, ó, vocês têm essa bibliografia. Então, vamos supor que tem 100 livros. Aí, a pessoa típica, normalmente, sabe, ó, a minha hipótese é nessa área, então nesse livro eu vou pegar isso, naquele livro eu vou pegar aquilo. Eu não. Eu, se me derem 100 livros e falarem que eu tenho que ler aqueles 100 livros, eu vou ler os 100 livros, tentando entender os 100 livros. E muitas vezes, na escola de comunicação, eu não entendia o que os professores estavam querendo. Eu tinha sempre uma pessoa de suporte. Por isso que eu sempre falei com a Sofia que ela tinha que ter também. Porque eu sempre tive até no trabalho. Sempre tive uma pessoa de suporte, uma pessoa mais próxima, que eu tinha coragem de falar das minhas debilidades. Por quê? Porque eu sempre fui vista como muito segura e muito forte. E muito encrenquinha. Mas o encrenquinho era porque eu lutava pelas coisas que eu queria. E uma coisa que me deu muito trabalho, que foi ruim na minha vida profissional, foi que quando eu acredito em alguma coisa, parece que eu estou brigando, esse olhão, essa mão, e eu falo e minha voz já é mais grave, é dura. A minha mãe fala comigo assim, nossa, que grossa. Eu falei, oh, mãe, perdão. A Sofia, eu falo assim, Sofia, ela, o que foi? A gente não percebe a entonação, porque você sai de conversar com você para falar, então você não consegue modular a sua voz. Hoje eu entendo. Só que o pessoal me achava muito bom profissional, mas temperamental. Isso eu não gostava. Então sofri muito por causa disso. Mas também, igual eu falei, nesse livro aqui eu conto também, assim, o tanto de estratégia que eu bolei. Eu fui líder, né, de uma equipe de 30 pessoas, 15 pessoas diretas, 30 indiretas. Então tinha estratégia. E hoje isso é fato, mas na época que eu comecei a liderar equipes, não era. O pessoal falava assim, credo céu, mas você não pode ser assim, você é uma chefe com 2 pesos e 2 medidas. Eu falei assim, gente, claro que eu vou ter 2 pesos e 2 medidas. Você, fulana, é casada, tem filhos. Você, Beltrano, é solteira, não tem filhos. Na hora de compor as férias, óbvio que eu vou priorizar quem tem filho. Não pode ser a mesma medida, porque a mesma medida não é justa. Só que naquela época, eram outros tempos, a pessoa não entendia. Eu sempre tive pavor de competição. Aí também tem outro detalhe da educação física. Sim. Por quê? Porque a competição sempre coloca uma equipe levando zoação. A minha vida toda eu levei zoação e sei que esse lugar não é confortável. Sim, nunca é. Então não adianta falar que a competição te faz crescer, que te faz avançar, que é mentira. Sim. Por quê? Sempre vai sair um frustrado. A cooperação não. Porque a gente entende que a gente é melhor junto. E porque a gente entende que a nossa obra junto é bem maior do que a minha que venci você. Com certeza. Sim. Para mim isso era muito lógico, não tinha sentido. Então, assim, eu odiava. Menina contra menina, né? Ainda era assim, né? Os sexos divididos. Ainda mais quem é perfeccionista, se autocobra tanto, o quanto já é insuportável, vamos dizer assim, lidar com isso tudo, né? Ainda ter que competir, nossa, é extenuante, né? Vamos dizer assim. Mas muito inteligente da sua parte ter feito esse caminho, mas eu imagino um desgaste constante, né? Emocionalmente falando, de você o tempo inteiramente, né? Sem parar, criando estratégias para conviver, né? Para se adequar a uma sociedade que não te entendia, vamos dizer assim. E você não tinha esse esforço e nem essa contrapartida, não é isso? Porque hoje o nosso recado é esse. Vocês têm que começar a entender que as pessoas têm que ser respeitadas, né, nas suas devidas dificuldades e aceitá-las assim. Mas você fez todo um caminho, toda uma estratégia para tentar... Até usando a expressão camuflagem hoje, né, pro feminino, que a mulher passa a vida inteira mascarando e camuflando sinais do autismo para parecer que está ali plenamente adequada na situação, mas
quem vê, quem ninguém te vê por dentro, né? Você, é ótimo que você tem seus nomes, assim, é ótimo no sentido bem ilustrativo, porque daria um filme, né? Você que escreve, eu vi uma história assim, criando, você contando isso, Selma e Sueli é nome de filme, né? Que tem um filme famosão, uma assim. coisa, eu falei com vocês que eu já me sentia muito velha sempre, porque a minha vida toda é bolar estratégia. Toda a minha vida. Então era como se eu jogasse. Eu tenho pavor de jogo de xadrez. Por quê? O meu ex-marido queria me ensinar. Eu tenho pavor porque a minha vida já é pensar no próximo passo sempre. Sim, sim. E eu nunca tive uma grande doença. Mas eu sempre ia parar no hospital com gastrite, com hipoglicemia nervosa, com estresse, com depressão, ansiedade. E aí vão te colocando um tanto de coisa que eu sabia que não era. A Sim. última, eu estava adulta, que a médica falou assim, não, você tá com depressão. Eu falei assim, doutora, eu tô doente. Como que eu tô de depressão, sendo que eu tenho tesão pela vida? Eu só não tô conseguindo. Conclusão, minha hemoglobina estava 7, eu estava anêmica. E a filha da mãe. Então, com mulher é muito fácil. A mulher é a louca. Rótulo, ansiosa demais, histérica, isso, aqui. Então, eu já estava acostumada também com isso. Mas isso dá muito trabalho. E aí, quando veio o diagnóstico, eu falei assim, putz, será que eu sou falsa? Eu passei a vida fingindo. Será que eu realmente gosto das pessoas que eu acho que são minhas amigas? Não foi bom esse pensamento, não. Porque a primeira coisa que eu fiz foi terminar meu namoro. Porque eu percebi que era uma relação que não estava boa para mim, que era abusiva. Entendi. Só depois do diagnóstico. Minha mãe já tinha falado comigo, eu não tinha visto. Eu percebi. A segunda coisa foi perceber. Eu, por causa das minhas estratégias, sou muito boa de aproximar dos outros. Mas eu não sou boa amiga, porque eu não telefono. Eu oro por você no seu aniversário, mas eu não vou te falar isso. Eu não vou ligar para te falar isso. Então, não sou boa amiga. Manter, então não dá. Uhum. E aí eu percebi que as pessoas que ficavam mais próximas a mim tinham interesse. Então foi muito triste descobrir isso também. Mais uma vez aí. Essa expressão também é antiga, mas eu uso. Caindo ficha, a Alice já não vai acompanhar o que é cair ficha, né? Vai descobrindo essas sutilezas, essas entrelinhas da sociedade, da convivência humana, né? Que Aqui, são... não se preocupa com isso, não, porque o autista, quando ele aprende determinada metáfora, ele aprende. Então, ele consegue usar bem nas situações. Né? Então, se eu já tiro de letra, aí, ó, eu já tiro de letra. Ela pergunta, aí ela fala a expressão, aí daqui a pouco ela usa. Que é isso? O que é aquilo? Ela tá muito curiosa com essas expressões. Quando encaixa na cabecinha dela, a gente brinca muito que ela vai absorvendo as informações. Quando faz sentido na cabeça dela, qualquer coisa. Não sabe, ela fala. Ela fala, ou ela. No balé, a gente conta muito essa história, que no balé ela aprendia os passos de balé, mas não vinha para casa e dançava o balé em casa. Não falava do balé em casa. Depois de 2, 3 meses que o balé estava de férias, coisa e tal, que eu acho que a maturidade dela encaixou, enfim, tudo que ela absorveu, ela começou a dançar em casa, fazer os passos. Então, assim, então, as expressões também, daqui a pouco ela vem do nada, ela fala. Ou ela pega muito que a gente fala e, no momento que ela quer falar, ela usa todas as expressões que a gente usa encaixadinhas, assim, não é avulsa. Porque antes ela tinha uma colarinha que ela não conseguia muito dar sentido, né? Falava muitas frases desconexas. Isso no comecinho da fala dela, com 3 aninhos. Hoje ela já melhorou muito com os acompanhamentos, com as terapias, né? Faz fono e já avançou bastante. A Sofia, um dia estava no colo do pai dela, na casa da minha sogra. Virou para mim e falou assim, você nos enganou esses anos todos. Esses anos todos. E a Sofia, com 1 ano e meio, ela já falava tudo, e com 2 anos e meio ela já tinha um vocabulário rico. Então minha sogra ficou. Chamou meu marido, quando a gente estava indo embora, ele falou assim, Selma, a mamãe me chamou e falou. Só que a gente tinha um nível de confiança muito bacana. Ele percebeu isso em mim, né? Que assim, eu contava tudo. Aí ele virou e falou, você acredita que mamãe falou para eu ficar atento com você, que em criança nunca mente. Eu falei assim, tá, mas às vezes ela interpreta, né?
Aí ele, por quê? Eu já nem lembrava mais por causa da frase, você nos enganou esses anos todos. Eu falei assim, então tá, você vai ver onde que tá essa frase. Aí eu peguei o VHS ainda, né, na época, da Pequena Sereia, estava lá. Era uma Ai, ecolalia. Mas a Sofia também diz que não existe ecolalia funcional. Muita gente acredita que não. Existe. A Sofia muitas vezes conseguia usar a ecolalia nos momentos certos, que ela que sabe. Então, ela muitas vezes usava ecolalia. Por isso que eu achava ela assim, muito diferente, porque fazia muito sentido. Ela me chamou a atenção, eu não sabia nada de autismo. Ela me chamou a atenção, primeiro, como é que uma criança de 2 anos e meio senta na cômoda, eu estava lavando a suíte, e ela chegou assim na mesinha de cabeceira, cruzou os bracinhos e falou assim, me conte tudo sobre o corpo humano. Eu não devia ter perguntado isso para uma mãe, que eu ainda não sabia, né, mas para uma mãe autista, eu contei tudo. Inclusive como que funcionava o sistema reprodutor. O foi pai dela mal. quase me matou, né? Quase me matou porque eu contei tudo. Mas a Sofia, ela me dava retorno disso. A minha irmã falou assim, você está tratando ela como um mini adulto. Mas eu também não sabia tratar diferente. Porque, por exemplo, quando ela era bebê, eu achava a vida de bebê muito besta. Eu falei assim, gente, como é que um bebê vai achar a vida bacana? Porque fica só olhando, não sabe direito as coisas. Não, essa vida de bebê tem que ser mais interessante. Aí eu entrava, olha como é que a gente faz a coisa sem nem saber. Eu entrava lá, existe sim, a minha filha fala frase de música contextualizada, tá vendo? É. Aí eu entrava na cozinha e falei assim, mamãe está entrando na cozinha, vou abrir a geladeira, peguei um pouco de água, vou colocar no copo. E eu normalmente falava assim, então, assim, foi tudo. Por isso que eu falei com vocês. Inclusive, a Sofia começou a falar muito cedo. Porque eu achava a vida de bebê besta. Mas eu cheguei a colocar... Agora eu vou lá mexer na cozinha, não vou ter muito tempo de ficar nessa troca com ela, não. Aí coloquei um carrinho, o carrinho dela em frente à televisão, assistindo o telecurso segundo grau. Bobagem, coisa que ela aprende aqui já tá bom. Então, teve umas coisas. Teve umas coisas assim. Porque eu pensava mesmo. Por exemplo, quando a Sofia tinha 1 mês, eu esperei o Roberto voltar. Quando ele abriu a porta, eu falei assim, eu tô com medo da nossa filha. O que foi? Eu falei assim, ela fica assim, olhando tudo, e parece que a sobrancelhinha dela faz assim. E ela tem essa expressão até hoje. Eu tenho certeza que ela estava pensando e analisando. Porque até hoje ela tem meio que essa expressãozinha. Então tem muita coisa que o pessoal fala assim, toda mãe é coruja. Muita coisa eu não contava, porque o pessoal não ia acreditar. E algumas coisas, a Sofia saiu do padrão em termos de que Sofia imitava muito. Muito. Sofia sempre imitou muito. E em compensação, a Sofia falou papai primeiro que mamãe, e ela falou papai, ela falava ai, com 4 meses. Falei assim, Roberta, ela tá te chamando. Não, ela não tá. Falei assim, não. E fizemos a coisa. Ele estava no quarto, saía, aí ele ouvia, voltava para o quarto, deixava ela esquecer, saía. Eu falei assim, tá, tenho certeza. Então, ela teve muitas coisas assim. Isso me assustava e eu não compartilhava. Eu tenho até escrito. Mas como também aconteceram muitos sofrimentos, eu ainda não consegui pegar essas minhas anotações para ler. Entendi. Mas eu tenho tudo escrito. Tanto que no canal Mundo Autista, eu comecei a fazer para quem assinava podcast contando essa infância da Sofia, algumas coisas eu peguei, porque toda vez que eu ia na minha sessão de psicólogo para entender minha filha, porque antes do diagnóstico dela e do meu, eu falei, não, eu preciso de uma pessoa. Eu faço as coisas que todo mundo faz e que todo mundo fala, eu não obtenho o mesmo resultado, logo, eu não entendo disso e eu tenho que aprender. Com quem que eu vou aprender? Com um psicólogo. Então, isso foi muito, muito bacana para mim. E eu sou dessas. Eu tinha 1 ano e meio de casada e eu fiquei desempregada. Fiquei 1 ano desempregada. Aí o meu marido, à época, falou assim, Selma, busca o nosso carro no mecânico. Para mim, se eu vou buscar um carro no mecânico que estava com defeito, eu vou ter que saber se foi consertado. Logo, eu vou ter que saber como conserta e onde que eu vou checar.
Então, para buscar o carro no mecânico, o que eu fiz? Eu estudei. E quando chegou lá no mecânico, os homens ficaram tudo comigo e riram, né? Gozaram, zoaram. Porque eu deitei embaixo do carro, eu olhei, tudo que quero, eu fui lá e olhei, e só peguei antes. Mas eu já tinha entrado, quando eu fazia o Cefet, num tubulão. Sabem o que é tubulão? Faz parte da fundação. Hoje em dia não é tão usado, não tem outros métodos, mas o tubulão faz parte da fundação. Você cava tipo 8 metros para dentro da terra e depois lá faz uma base, né, uma sapata para aguentar, sustentar um prédio, essas coisas todas. Eu lá, o professor mandou, vai lá e vê como é que funciona um tubulão. Eu olhei, só vi um buraco, falei assim, não, vou ter que descer essa merda, né, para entender como é que funciona. Aí com o meu lacinho branco na cabeça, desci do tubulão, usava lente de contato, caiu terra no meu olho, enfim, foi um inferno em vida. E assim foi na mecânica também. Então o que eu quero falar é que eu fico muito feliz da sua filha ter recebido o diagnóstico, porque senão a cabecinha dela vai se virar, ela vai querer arrumar as estratégias dela. E saibam, é um cansaço que a gente não nota. A minha mãe hoje me avisa, minha filha, está na hora de você dar uma parada. E minha mãe fez isso sempre. Ela chegou a me dar suco de maracujá para eu parar de estudar. Eu contei para vocês que eu estudava sozinha, né? Então eu varava a noite estudar. Porque eu não tinha também um sono bacana, porque meu cérebro ficava tic, 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 tic. Então é uma vida que ninguém... Aí, quando você recebe o diagnóstico, alguém vira para você, que isso? Você não é autista, não. Se você for autista, eu também sou. Aí eu gosto de cantar minha música predileta, que agora a Sofia incorporou também. Quem me vê assim cantando, não sabe nada de mim. Dentro de mim mora um anjo, que tem a boca pintada. Ninguém conhecia. Né? Ninguém conhecia. Minha mãe queria que eu usasse cor extravagante, eu gostava de bege, eu queria passar despercebida, eu tive seio com 11 anos, eu fiquei moça com 11 anos, eu não queria isso. Então era só roupa aqui, minha mãe, você vai arrepender, quando você for mais velha, você vai ver. Eu não gostava de chamar atenção. Eu só vim colocar vestido muito tempo depois, porque eu queria roupas cômodas, que não me pericassem. Hoje em dia, minha mãe me deu eu acho que chama cafta, que é uma roupa assim, é igual aquelas coisas de saída de praia, que você enfia os braços assim, aí aqui fica um negócio, só que ele é até lá no pé. Toda vez que eu estou muito estressada sensorialmente, eu já fiz um tanto de live com ela, eu coloco essa roupa, porque ela me dá conforto, ela combina para eu descansar, ela me desestressa. Então eu não posso usar meu cabelo sempre do jeito que eu quero, porque às vezes não dá, porque às vezes eu estou mais sobrecarregada. Eu não posso usar toda a maquiagem que eu quero, todos os anéis que eu quero, porque, sabe, é um processo, eu tenho que sensibilizar. Na vida sexual, um pouquinho para cá, não vai aí, não, passou do ponto, tá doendo. Por quê? Porque às vezes o carinho, dependendo de como você tá, dói. Então vocês imaginam, eu vou achar que eu era uma mulher normal, eu falei assim, putz, mas que pacote é esse? Que mulher louca é essa que eu sou? Aí eu tinha que esconder mesmo dos outros. Imagina se o pessoal descobrisse que eu tinha essas questões todas na minha cabeça. Eu não contava. Tinha vergonha, não contava para ninguém. E hoje eu só me exponho e conto porque, nossa, pela minha filha, se eu puder evitar que mais mulheres sofram como eu sofri, para mim está valendo. Eu me exponho porque eu já tive sobrecarga, eu e a Sofia, e a gente combinou, não, vamos parar, não dá. Mas depois do meu diagnóstico, muita gente, muito adulto ligou para mim, agradecendo, como é que eu vou parar? Sim. Mas tem hora que a gente é muito autista, que a gente estressa, que a gente não entende o internauta, que a gente entende uma coisa errada. Eu tenho medo de ser injusta, porque às vezes eu entendo errado. Eu já tive, não falei com vocês que eu já tive ódio da minha mãe? Entendi. É coisa que eu entendi errado. Depois do diagnóstico, a gente parou para conversar, coisa mais linda. A mãe com 75, eu com 53, a gente se abraça. Ai, nossa, agora tudo faz sentido. Eu te entendo. Minha mãe virou companheirona. Que legal. Agora ela está no canal comigo, porque com a pandemia a gente resolveu morar junto.
Hoje eu voltei para o apartamento. Quando você falou comigo de manhã, eu estava lá na casa dela, na Estâncias da Mata, que é um pouquinho para lá de Lagoa Santa. Aí cheguei aqui. Cheguei aqui com tempo para desestressar sensorialmente, para poder estar inteira aqui. Mas isso para mim também é vida. Mãe fala, vocês são loucas, eu sei a Sofia, vocês trabalham demais. Mas isso me alimenta. Rapidinho, vai dar uma cortada agora, a gente vai cair, porque só faz 1 hora. Aí a gente chama só pra gente fechar e finalizar, tá bom? O próprio Instagram vai cortar a gente, mas eu te chamo. Espera aí, tá? Vai Eu cortar. chamo, você me chama, né? Pode ser isso.